Amém? Vamos começar o nosso culto. Eu sei que o culto já foi durante o dia, você já falou com Jesus, né, durante toda a semana, mas vamos iniciar a nossa reunião aqui. Gostaria que você ficasse em pé neste momento. Vamos orar, vamos dizer o nosso intuito, por que nós viemos e o que nós esperamos nessa noite. Eu não sei você, mas eu espero ficar mais perto de Jesus. Jesus está presente aqui neste lugar. E cabe a mim e a você nos aproximarmos mais dele. A Bíblia diz que se nós nos achegarmos a ele, ele se achegaria a nós. A presença está aqui, Jesus está aqui. Cabe a mim e a você tocar em Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, iniciamos nossa reunião, ó Pai, sabendo, Deus, que Tu és um Deus soberano, que Tu és um Deus poderoso, sabendo, ó Deus, que nós somos pequenos e precisamos do Senhor nas nossas vidas. Se não for o Senhor, ó Pai, nas nossas vidas, o inimigo teria nos tragado, Pai, o pecado teria nos consumido, a tentação teria nos levado, Senhor. Obrigado, Deus, porque as Suas mãos nos sustentou, nos segurou e nos trouxe aqui. Por isso, Senhor, eu quero entregar a Ti o meu louvor, o meu agradecimento pelos livramentos que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu, pela provisão, pelo milagre, pela cura do meu irmão, pela porta aberta do meu outro irmão, pela bênção na família do meu outro irmão, Senhor. Todos que aqui estão, Senhor, querem Te entregar algo. Senhor, às vezes nós só temos os nossos pecados para Te mostrar, mas, Senhor, olhe para nós, encha-nos, purifica-nos e se conosco, em nome de Jesus eu Te peço. Amém, Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Alguns de vocês já estavam aqui e nós estávamos passando as canções. E eu sei que você ouviu uma canção que diz: mais de Ti e menos de mim. Queria que você cantasse junto com a gente e dissesse isso para Jesus: Jesus, eu quero mais de Ti na minha vida. Às vezes você não conseguiu orar e dizer isso, às vezes você não conseguiu se abrir e dizer isso, mas através dessa canção diga isso. Peça para Ele vir mais dentro de você, se abra mais, para que nós possamos receber mais de Jesus. E a canção é assim, ó. Mais de Ti, mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Vamos do início todos juntos. Mais de Ti. Levanta a sua voz e diga isso. Mais de Ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de
letra é simples, ela é fácil. Mais de ti. Amém? Que Ele cresça e que nós diminuamos, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para o nosso irmão João Batista e falavam assim para ele: João, não é aquele ali que você batizou? Aquele ali que você batizou, agora ele está batizando, João. E aí ele diz isso: que importa é que ele cresça, que eu diminua. Amém? Essa canção que nós vamos cantar agora, ela diz que eu e você não precisamos ser reconhecidos por ninguém. O que importa é a graça de Deus sobre nós, a presença de Deus sobre nós. Que a presença de Deus esteja na sua casa, que a presença de Deus esteja na sua família, que a presença de Deus esteja no seu trabalho, em nome de Jesus, amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Vamos do início? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins, e como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Feche seus olhos. Debaixo de Tuas asas
lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Diga isso. Só tua graça. Mais uma vez. Só tua graça me basta. Glória a Jesus, glória a Deus. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Peço que você tome o seu assento e fique bem à vontade. Você está em casa, entre amigos e estamos num lugar seguro. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a esta igreja, através da liderança do nosso querido pastor Paulo Gessé, que nos dá a condição, o privilégio, a liberdade de podermos estar aqui e podermos falar um pouco da palavra de Deus, aprender um pouco mais, adquirirmos comunhão, relacionamento e intimidade. Isso é uma bênção e por isso nós estamos todos muito felizes em recebê-los. Eu gostaria de saber quem é que está visitando nós pela primeira vez. Quem é? Vamos lá, levanta a mão aí. Sejam todos muito bem-vindos. Cadê os nossos QR Codes aí? Olá, vamos lá. Então vamos lá. Ali está o nosso site da Rede de Homens, onde você pode receber todas as nossas notícias e receber todas as nossas informações, principalmente desse culto que nós temos uma vez por mês, no final de uma segunda-feira, certo? E também nós temos ali como visitante. Então, se esse é o seu caso, nós solicitamos que você coloque ali a sua câmera, faça esse registro, e você fazendo esse registro, você vai ganhar inteiramente grátis um espetinho. Aí, pronto, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Certo? Então pronto, ó, fez, apresentou, cadê o Sérgio? Apresentou para o Sérgio aí, esse é o rapaz do... É um só, pronto. Mas depois você tem desconto nos outros, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos, que alegria recebê-los aqui, e nós estamos muito felizes com tudo isso. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Aproveita aqui, ó. Vem cá, Zeca. Vocês repararam alguma coisa diferente hoje na gente ou não? Todo mundo elegante, bonito, com essa farda do Senhor. Mas como funciona isso aqui, Zeca? É só para nós que sobe aqui, nós que organiza ali? Como é que é? Pessoal, a partir de amanhã, nós vamos soltar um link com direito... Abre essa aqui, ó. Veja quem que é essa aqui. Sandro Caetano, ó. PP, que ele está usando agora, né? PP, né? É. A partir de amanhã nós vamos soltar um link com ela. Quem tiver interesse, então siga nossas redes sociais. Quem não tiver no grupo, a gente vai estar adicionando os visitantes hoje nesse grupo geral. A gente vai estar soltando o link lá. Quem tiver interesse, a gente vai estar divulgando. E o valor, 250, Thiago? O valor sem lucro nenhum é o valor da camiseta de muita boa qualidade. E o valor, claro, né, dos pets, tanto da Rede de Homens, da igreja e com seu nome. Beleza? Agora eu vou falar de outra coisa muito importante. Quem aqui conhece essa camiseta? Quem aqui já fez o face a face? Ou melhor, quem aqui já viveu o sobrenatural do Senhor? Glória a Deus, né? Passa para mim, por favor. Acho que muitos já sabem, nós estamos aí já no grande final da organização, teremos nosso congresso face a face, o caminho da santidade. O que seria isso? Ah, mas eu não fiz o face. Posso fazer esse congresso? Com certeza. Quem é homem, a gente abriu vagas aí, está no finalmente, são poucas vagas que restam.
mas aqui está a divulgação do banner. Tem ali preletores de primeira linha. Será uma continuação, vamos dizer, do face a face, para quem queira buscar semelhança a Cristo, seguir nos caminhos do Senhor. A gente sabe que, por mais que a gente busque a palavra, busque, né, todo o entendimento, as lutas vêm. E o congresso vai ser aí para dar uma continuidade. Que dia será? 14 e 15 de novembro. 14 no final do dia, tá? No finalzinho ali, início da noite. Vamos já começar umas 6h30 a fazer o check-in. A gente vai fazer uma boa recepção, vocês vão ter um cafezinho, vão ter todo acolhimento com a nossa equipe. Ah, mas aí eu vou ter que dormir, pousar? Aonde vai ser? Vai ser aqui, gente, aqui no templo. No final do dia, da sexta, a gente libera vocês vão em casa, vão dormir com a sua família, tranquilo, para no outro dia, que é um sábado de feriado, 15 de novembro, você vai estar aqui vindo de manhã, com um café farto, lindo para vocês. E aí sim será no dia inteiro. Não se preocupem com o almoço, tá? Já na inscrição, vocês vão ter direito a uma camisa exclusiva do congresso, não é essa, tá? É outra camisa exclusiva do congresso, e também a refeição, tá bem? Vai ser no sábado o dia inteiro, incluindo a noite, mas à noite, no final da tarde, também a gente vai liberar um tempinho para ir em casa, tomar banho, voltar cheiroso à noite. Como que eu faço para participar? Se eu ainda não fiz a inscrição, QR Code na tela, restam poucas vagas, mas pouca gente, é menos de 10, tá? A gente liberou 300, número limitado, até porque para nós vai ser novidade, é o nosso primeiro congresso, então a gente quer fazer com excelência e liberamos 300 vagas, está ali, 289 inscritos, quase 290, então corram e façam aí. Quem tentar fazer, eu não sei se já se encerraram, né? Quem tentar fazer e não conseguir, me procure depois, que a gente vai fazer uma lista de espera, tá? Para alguma possível desistência, alguma possível necessidade. Tá bem? Graça e paz, pessoal. Olá, irmãos. Paz, tudo bem? Vamos ficar em pé? O pessoal do louvor já pode se prontificar aqui. Você recebeu um papelzinho, você preencheu o seu pedido de oração, o seu motivo. E agora nós teremos um momento, queremos convidar você, com um passo de fé, trazer aqui, nós estaremos orando juntos, clamando ao Senhor. Se você não pegou, caso queira fazer o seu pedido de oração, pedir para o pessoal do apoio lá, pegar o papelzinho, caneta, para quem queira fazer o pedido de oração. Enquanto o pessoal do louvor estiver tocando, cantando aqui, você pode vir e no final a canção a gente vai estar orando. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Trevas
Amém. Irmãos, não há nada mágico ou místico de o fato de trazer o pedido aqui. O que existe é um coração que se rende diante do Senhor em humildade, sabendo que depende dEle. Esse ato de vir até aqui é um ato de fé, de quebrantamento, de pedido de socorro, de se colocar diante do Senhor. Pai, eu preciso de Ti. É isso que existe, um ato de fé. Não tem nada mágico, não tem nada místico, mas é um ato da sua dependência de Deus. É uma demonstração do seu coração de dizer: Senhor, eu peço socorro, eu peço misericórdia, eu peço a cura, eu peço o milagre, eu peço a provisão do Senhor. E eu quero convidar você a, junto comigo, vamos orar por esse ato de rendição que você teve. Orar para que o Senhor possa agir, mover, e que você possa experimentar do poder, da graça, da misericórdia, da bondade, do amor de Deus sobre o que você colocou aqui, porque aqui está a sinceridade do seu coração. Aqui está a sinceridade do teu coração, e é isto que Deus olha, o teu coração. Amém? Vamos orar? Peço que você estenda as suas mãos como um ato de fé, crendo no Senhor, naquilo que você colocou. E eu já quero pedir para você começar a orar. Começa a orar, começa a clamar, levante a sua voz, começa a orar, começa a apresentar diante do Senhor esse pedido, essa causa, esse motivo que você coloca aqui, seja pelo trabalho, pela provisão, pela família, pelo filho, pela esposa, pela saúde. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor cada motivo, cada papel escrito aqui, ó Pai, revela a sinceridade de um coração de um homem que reconhece que depende do Senhor. Aqui, ó Pai, significa a quebra do nosso orgulho. Aqui significa, ó Pai, a nossa rendição, o nosso entendimento de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e recorremos a Ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos cada motivo de oração aqui, e oramos, ó Pai, pela cura, pelo milagre, oramos, ó Pai, pela provisão, e como um ato de bondade e misericórdia do Senhor, ó Pai, nós clamamos, para que tão logo, cada um possa provar e experimentar do Teu grande poder, da Tua bondade, ó Pai. Por isso, Deus, atende a oração que é feita neste lugar, atende, ó Pai, o coração sincero, que veio até aqui, crendo no Senhor. Por isso, Deus, ouve a oração dos Teus filhos, e nós apresentamos cada motivo de oração aqui, ó Pai, e para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, atende o clamor, venha, ó Pai, trazer a paz para o coração angustiado, venha trazer, ó Pai, a direção para aquele que se encontra perdido, venha, ó Pai, trazer a cura para aquele que sofre, venha trazer, ó Pai, a paz para aquele que está desesperado. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque é o Teu poder que age em nós. Oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, presbítero José Carlos. Vamos dar continuidade então a nosso culto. Graças a Deus por isso. Queremos agradecer pela liderança da rede de homens, pelo servo útil que nós somos aqui nesta igreja, agradecendo a cada um de vocês, torre de oração, pessoal da recepção, agradecendo também o nosso maestro,
Nós agradecemos todo o povo do louvor e também todos o instrumental. Muito obrigado. Vocês são bênção na vida da Rede de Homens. Que alegria. E agora eu gostaria de chamar o nosso querido Maurício para vir até aqui. Muitos conhecem o Maurício aqui? Levanta a mão, por gentileza. Ih, Maurício, é conhecido aqui, Maurício? Bom, como vocês já conhecem o Maurício, apresentar o Maurício é uma honra para mim. Porque nós que lidamos com isso há quantos anos? Há quase 36 anos. E poucos são os servos do Senhor que têm a disposição de servir. E aqui eu estou do lado de um servo do Senhor, de um servo que honra e que faz tudo com muita excelência. Há muitos anos atrás, eu conhecendo o Maurício, desenhamos um projeto, e nesse projeto desenhado eu falei para ele: Maurício, se você for à frente, nós seguiremos. Ele falou assim: é agora. Falei: mas nós estamos a quase 100 quilômetros de distância um do outro. Você está aqui em Londrina, eu estou em Maringá. Ele falou assim: isso não é distância para nós. Nós vamos para Maringá e fazemos em Londrina, e nós estamos juntos aí há muitos anos, levando a palavra do Senhor a homens. E é por isso que nós estamos felizes, e prontamente para este culto foi convidado, já se dispôs, já veio até aqui. Tivemos o privilégio desse final de semana participarmos de um congresso lá em Guarapuava sobre a excelência, a conexões e com excelência, a excelência de servir ao Senhor Jesus, porque Ele fica feliz com quem serve com a excelência. Aí sim nós seremos servos. E que bênção foi passar esses dias lá. E também quero agradecer pela vida do Marcos, sempre acompanhando nós, sempre cuidando de nós e fazendo que com tudo aconteça com muita tranquilidade. Então, Maurício, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes com a tua presença aqui, você é um irmão amado. E vou pedir para o Marcos que venha aqui fazer essa oração para nós iniciarmos a palavra do Senhor através da vida do Maurício. Pai amado e querido, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo seu imenso e eterno amor, sua graça, a sua paz, a sua fidelidade em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque teu Santo Espírito moveu cada homem até aqui, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por todos esses homens, Senhor, que representam famílias, ó Pai, representam, ó Pai, comunidades, enfim, que o Senhor esteja, Deus, abençoando a cada homem aqui, Senhor, e que, em especial, o Senhor esteja abençoando a vida do Maurício, ó Pai, que o Senhor esteja falando através da vida dele, derramando, ó Pai, as bênçãos, as palavras, tudo aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada um de nós, Pai, que ele possa ser, ó Deus, mais uma vez, seu servo e instrumento em suas mãos, ó Pai, para que a sua glória seja manifestada mais uma vez, Senhor, através da vida dele. E que tudo que façamos, ó Deus, seja para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Gratidão, privilégio estar aqui com todos. Agradecer ao pastor Gessé, agradecer ao Sandro, Zé Carlos, a todos que estão aí com tanta excelência, né? Pessoal do louvor tão bonito, e todos vocês homens que estão aqui, agradecer a toda a equipe que está trabalhando também, ao Marcos, que vem comigo sempre, né, Marcos? Obrigado. É um privilégio, uma bênção, a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu vou pedir que você, por gentileza, fique bem atento àquilo que Deus vai estar comunicando ao nosso coração, já tem comunicado, mas eu creio que Deus tem uma palavra para você. E eu quero que você não receba o que eu quero falar para você, mas que você receba nessa noite o que Deus tem para falar, para dizer ao teu coração. Tá bom? Eu quero começar lembrando de uma situação
que aconteceu comigo em 2007, 2008. Eu cuidei de casa de recuperação por uns 9 anos. Cheguei a ser vice-presidente da Casa de Recuperação do Servim, em Rolândia, uma casa muito conhecida. E, nesse tempo, nós vimos que havia muita dificuldade com as mulheres, havia pouco espaço para tratamento de mulheres. E aí nós começamos um projeto na cidade para instalarmos ali uma casa feminina. E a gente conseguiu, em tempo recorde, junto com algumas ofertas que foram trazidas, montar uma casa de recuperação feminina que tem até hoje em Cambé. Quando começou essa casa, tudo era muito novo para nós. E nós tínhamos um casal, o Rubens e a Marli. O Rubens era presbítero na igreja, um líder, e a Marli, uma mulher muito querida. Os dois já tinham bastante idade, o Rubens já estava com 70 anos de idade. E eles, com muito amor, com muita vontade, o Rubens tinha sido usuário de droga por muito tempo, tinha sido liberto, e eles abraçaram a causa e foram morar nessa casa. Nós acolhíamos, na época, 8 meninas e cuidávamos. Era uma correria, o dia inteiro, passando por lá para ver como é que estava, fazendo as coisas. E a gente foi aprendendo que o desafio de cuidar de mulheres ainda é muito mais complexo do que o cuidado com os homens. Um dia, aliás, uma noite, eu estava num casamento, tinha feito casamento, estava lá na festa, e o telefone toca, e eu vou atender o telefone, é o Rubem. A esposa dele tinha viajado para Santa Catarina para ver o filho, e ele estava sozinho na casa, havia ficado sozinho. A gente tinha bem poucas pessoas para trabalhar e poucos recursos para manter a casa. E aí o Rubens, ele me liga desesperado, ele fala: Maurício, onde é que você está? E eu disse: eu estou em Londrina, aqui num salão, uma festa de casamento, e você está precisando de alguma coisa? Ele falou: eu estou. Eu preciso que você venha aqui agora. Daí eu falei: Rubens, você pode esperar um pouco, daqui a pouco, terminando aqui, dá mais um pouco, eu pego a minha esposa, a gente vai e eu passo aí. Ele diz: não, eu preciso que você venha aqui agora. Por favor, eu peço que você faça isso por mim. Eu falei: aconteceu alguma coisa? Ele diz: vem aqui agora. Eu deixei a minha esposa lá, depois fiquei de voltar lá, e para buscá-la, e fui até a casa de recuperação, assustado, pensando que havia acontecido alguma coisa muito grave. Quando eu chego, o Rubem está dentro de casa, trancado, e eu bato na porta, e ele diz: pastor, espera aí. Vai, abre a porta, e eu entro, e ele estava tremendo. Eu falei: Rubem, o que aconteceu? Ele diz: cara, eu preciso que você fique aqui. Eu disse: por quê? Tinha uma menina que tinha sido acolhida na casa uns dias antes. E essa menina era uma menina muito bonita. Muito bonita. E ela estava na casa. E essa menina, com a vontade de usar a droga, ela acabou, sabendo que ele estava sozinho, indo tentar assediá-lo. E ela apareceu na porta, seminua, e ela batia na porta e pedia para entrar. De qualquer forma, ela queria ter um relacionamento com ele, para que a partir daí ela pudesse ter as possibilidades de fazer o que ela queria, tanto sair dali quanto poder utilizar a droga. E o Rubem estava tremendo. E eu falei: Rubem, calma. Ele diz: eu não estou bem. E eu falei: Rubem, por que você não está bem? Ele diz: Maurício, eu estou com muita vontade. Eu estou com muita vontade. É muita vontade, você não entende. Eu disse: cara, que bom que você ficou firme. Aí ele disse para mim o seguinte: eu só pensava numa coisa. Eu não posso trocar 34 anos
de uma vida limpa por causa de 5 minutos de prazer que vai desgraçar toda a minha história. Essa experiência é uma experiência que tocou muito meu coração e tem me ajudado muito ao longo da minha vida. Porque eu também sou homem. E eu também tenho necessidades. Meus olhos também são atraídos. Meu coração também bate forte diante de algumas coisas. A frase que eu coloquei aqui é a frase de John Wesley. Senhor, me dê 100 homens que nada temam, a não ser o pecado. E que nada desejem, senão a Ti. E com estes homens, eu abalarei o mundo. Nós, homens, temos grandes desafios. E entre tantos desafios que nós temos na nossa vida, existe um desafio que eu creio que seja o maior deles. Eu peço para que você coloque a próxima imagem. Entre você e o próximo pecado que você irá cometer, existe alguma coisa. O que existe entre você, que está aqui agora, e o próximo pecado que você vai cometer? O que existe entre você e o próximo pecado que você vai cometer é exatamente, pode colocar, a tentação. A tentação é o que está entre você, do jeito que você está agora, e o próximo pecado que você vai cometer. É o que está entre mim, aonde eu estou agora, e o pecado, o próximo pecado que eu irei cometer. Portanto, tentação é um tema muito sério e muito caro para todos nós. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Presta atenção na riqueza desse texto, nos orientando. Cada um de nós é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Existem 2 formas da tentação nos pegar. Ou nos arrastando, nos obrigando, ou nos seduzindo. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Nós não temos problemas com o diabo. Aliás, a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés, dos pés da igreja. Nós temos problema com o pecado. E nós vamos ter muita dificuldade na vida em lidar com o pecado, se a gente não souber tratar de maneira muito séria com a tentação. Quando a gente olha hoje para o Brasil, a gente percebe um país doente, um país corrupto, um país em colapso, uma nação rica, uma nação próspera, um povo extraordinário, mas um lugar que padece. E padece por causa do pecado. Quando a gente olha para as famílias hoje, grande parte das famílias estão sendo consumidas e destruídas por conta do pecado. Quando a gente olha para a nossa vida, para todo o potencial, e tudo aquilo que a gente poderia fazer e construir, e tudo aquilo que a gente poderia ser na vida do nosso cônjuge, da nossa esposa, na vida dos nossos filhos. Quando a gente olha para a nossa casa, para o nosso lar e vê tudo que podia de bom acontecer na nossa casa e não acontece simplesmente
Por causa do pecado. E o pecado nada mais é do que a vitória da tentação na nossa vida. 1 Coríntios 6,13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. Portanto, eu não posso dizer que a tentação foi muito forte, a tentação foi mais forte do que eu. Pode ser sim que a tentação foi mais forte do que eu. Mas foi mais forte do que eu porque eu não tive os cuidados devidos que eu deveria ter com respeito a essa tentação. Por isso eu quero que você fique muito atento com a palavra. Aqui a gente não está falando de religião. Aqui a gente está falando da nossa vida. Nós, como homens, que temos uma capacidade muito grande, uma capacidade extraordinária, de construir uma vida tremenda, mas que às vezes vamos ficando pelas beiradas, comendo o resto, vivendo de migalhas, porque não tomamos a decisão de viver uma vida extraordinária, como homens corretos, como homens íntegros, como homens de Deus. Deus tem nos chamado para um grande desafio. Por isso o tema da palavra desta noite é: esteja pronto para vencer a tentação. Esteja pronto para vencer a tentação. E eu quero nessa noite aqui trabalhar com você 3 formas que eu e você temos de vencer a tentação, de lidarmos com a tentação. E eu creio, sinceramente, que este é um assunto extremamente importante para você, porque é um assunto extremamente importante para mim. Muitas vezes, para cair, eu estou a um fio. Muitas vezes eu olho para a minha vida e pergunto: por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu me deixei levar por essa situação? Isso só traz desprezo, miséria e podridão para a minha vida. Eu quero viver uma vida livre. E o único jeito que tem de viver uma vida livre é viver uma vida o mais longe possível do pecado. E para viver uma vida longe do pecado, como diz Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, o pecado nunca vai trazer algo bom para você. Nunca vai resultar em algo bom para a tua vida. Eu quero convidar você para que a gente esteja olhando para o modo de vencermos a tentação. Eu quero começar colocando aqui uma imagem. Pode pôr? Essa imagem é a imagem de um bombeiro. E um bombeiro trabalhando. Se você ver, você vai perceber que tem 2 bombeiros aqui. Eles estão jogando água, e você percebe no fundo dessa imagem que tem fogo, o incêndio. É interessante, eu fiquei pensando nisso nessa tarde, acho que isso tem muito a ver com o tema, com a tentação, com nós homens. Porque quando a gente precisa tomar uma posição na vida e resolver algo, com respeito à nossa vida, com respeito à nossa família, com respeito ao pecado, não dá para a gente decidir isso na última hora. Eu fiquei pensando sobre isso, Zé, porque eu pensei o seguinte: o bombeiro, ele não está em casa, de shorts, camiseta, deitado, tranquilão. E aí alguém liga e diz: olha, está pegando fogo lá no prédio, no centro da cidade. Aí o bombeiro diz: tá ok, só deixa eu terminar de jantar aqui, assistir meu filme, daqui a pouco eu já troco de roupa e já vou. Assim que eu puder, eu vou. Aí o bombeiro vai se arrumar, vai procurar roupa, coloca a roupa. Aí, na hora que ele está saindo, a esposa dele chama ele e diz: leva uma garrafinha de água, porque lá está muito quente.
Então você vai precisar tomar água. Não é assim, senhores, que acontece. O bombeiro precisa estar pronto. Na hora que acontece o incêndio, não dá para se preparar. É questão de tempo. É questão de horas. É questão de minutos. Às vezes é questão de segundos. Às vezes, por alguns segundos, uma pessoa foi salva. Por alguns segundos não aconteceu uma tragédia maior. Porque o bombeiro chegou a tempo. E ele chegou a tempo por quê? Porque ele já estava preparado. E aqui eu quero dizer aos senhores, que quando vir a tentação, é bom que o Senhor já esteja preparado. Porque a tentação vem, gente. A tentação vem. Seja no teu local de trabalho, seja na tua casa, seja na rua, no lugar, qualquer lugar que você esteja. A tentação vem, e ela vem sobre todos nós. E a gente vai ver aqui alguns exemplos extraordinários. Eu falei para você que eu ia apresentar 3 formas de você lidar com a tentação. E a primeira é essa daqui. Estabeleça os limites e ande bem longe deles. Primeira coisa, estabeleça os limites e ande bem longe deles. Até onde você vai? Até onde eu posso ir? Presta atenção. Até onde eu posso ir com essa secretária? Até onde eu posso ir com esta conversa? Até onde eu posso ir com esta negociação? Até onde eu posso ir? Estabeleça os teus limites. É importante que um homem saiba quais são os seus limites. O que eu faço e o que eu não faço. Até onde eu vou? Até onde me pertence? Até onde é o meu lugar? Até onde eu posso? É muito importante que um homem saiba muito bem os seus limites. E fique bem longe deles. Quando você olha para Gênesis capítulo de número 3, você vai ver que Eva e Adão, eles cederam à tentação. E eles cederam à tentação porque estavam no lugar errado, conversando com as pessoas erradas. Estavam muito próximo do limite, não respeitaram o limite. Muitos homens caem, não porque são maus, mas porque não cuidaram dos limites. Tem um homem de Deus na minha comunidade, tremendo, um homem extremamente usado por Deus, líder na igreja. Ele teve um problema muito sério, na metade da vida dele, do casamento dele até aqui, com filhos pequenos. Mas esse homem começou a trabalhar uma moça na empresa que ele trabalhava. E eles começaram a ficar muito amigos. E aí começaram as caronas. E leva para casa, e leva para cá, e leva para lá. E aí começaram as conversas. E as conversas foram tomando um caminho diferente. Ele disse para mim mais tarde que a própria esposa dele o advertia. E dizia para ele, não está certo esse negócio de você levar essa moça para casa, depois do trabalho. Ah, mas é caminho. Não tem maldade nenhuma. Eu sei quem eu sou. Eu sei até onde eu vou. Lembra do Pedro? Lembra do Pedro para Jesus? Fica tranquilo, Jesus, está no controle. Eu sei quem eu sou, eu não vou te negar. Eu não vou fazer nada errado. O senhor não me conhece. O senhor não sabe quem que é o Pedrão. Quantas vezes eu falei isso para Deus? O senhor não sabe quem que é o Maurição. E me ferrei. Esse camarada, amigo meu, querido, amado, graças a Deus, hoje restaurado seu casamento, restaurado sua família. Mas esse camarada, ele comeu o pão que o diabo amassou. Porque ele acabou se envolvendo. Acabou separando da sua esposa, separando dos seus filhos. Viveu mais de 1 ano essa vida terrível. E um dia ele me liga desesperado para fazer o caminho de volta. E eu digo para os senhores que estão aqui,
Você que está aqui, é muito difícil você construir num terreno. É muito difícil, quem constrói aqui sabe. É muito difícil você construir num terreno. Mas tem algo que é ainda pior. É você ter que reconstruir. É você ter que reconstruir. E às vezes a vida está ficando tão bonita, tua carreira estava ficando tão bonita. Quantos homens não se arrependem hoje de, num determinado momento da vida profissional, terem tomado um caminho errado, um caminho sem volta? Como a Bíblia ensina, um abismo leva ao outro. Quantos homens se arrependem hoje de ter abandonado aquilo que lhe era mais precioso e importante? Estabeleça os limites e ande bem longe deles. Isso é fundamental. A gente vê um texto da palavra, presta atenção, Juízes capítulo 16, versos 20 e 21, você conhece um pouco a respeito da história de Sansão. Aqui já o final trágico da história. Então ela, Dalila, chamou Sansão, Sansão, os filisteus estão te atacando. O Sansão acordou do sono e pensou, olha só, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar o moinho de prisão. Olha que interessante esse texto. Porque o Sansão é um camarada, presta atenção, o nome Sansão significa iluminado. Sansão era um juiz, era um dos homens importantes. Naquele momento, o povo de Israel era conduzido, governado pelos juízes. Sansão era um juiz. Ele recebeu de Deus uma graça, havia uma força descomunal. Ele era um homem muito sábio, um homem bonito, um cara elegante. Era um cara que tinha tudo para dar certo, mas fez da sua vida uma tragédia. E quando você olha para a história de Sansão, você resume a história de Sansão em uma só frase: brincou com os limites. Foi brincando, brincou com a vida, brincou com seus pais, brincou com a palavra de Deus, brincou com os princípios, brincou com os valores. Ele foi o tempo todo achando que ele estava no controle. Um dos piores enganos que eu e você podemos pensar na nossa vida é que andando por um caminho errado nós estamos no controle. Se você está num caminho errado, você não está no controle. Nenhum homem que está andando no caminho errado está no controle. Não existe controle no caminho errado. É igual aquele cara que está com problema de álcool, e você vai conversar e dizer, cara, você precisa... Não, eu estou no controle, a hora que eu quiser eu paro. É aquele cara que está na pornografia, e você fala, cara, isso aí está te prejudicando. Não, a hora que eu quiser eu paro, aqui é controle, eu desligo aqui, ó, acaba na hora. Sabe, a gente se engana muito fácil, achando que a gente está no controle. Porque o Satanás bate nas costas da gente e diz, estamos juntos, meu irmão. É você é o cara. Você é o cara. É o cara de idiota. É o cara de idiota que está destruindo a sua vida. Porque está brincando com os limites. Eu não estou falando para você, eu estou falando para nós. Porque eu entendo que é Deus que está falando com a gente nessa noite aqui. E eu preciso mais dessa palavra do que você. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em Romanos capítulo 7, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer eu faço o tempo todo. O apóstolo Paulo fala dessa luta, dessa batalha. Ele fala desse sentimento, dessa coisa nossa de homem, de ter dificuldade de lidar com a vida. Quanto mais distante você tiver dos limites, melhor vai ser para você. Não brinque com fogo, porque você acaba se queimando. O Sansão brincou com fogo. Porque chega uma hora, Deus livra uma vez, Deus livra 2 vezes, Deus livra 3 vezes. Mas chega uma hora que Deus diz, você precisa ir. Você precisa ver o que é o outro lado. Meus queridos,
amigos, não brinquemos com fogo. Existe um limite. Presta atenção. Existe um limite. Qual é o limite? Qual é o limite dessa amizade? Qual é o limite dessa aproximação? Qual é o limite desse negócio? Qual é o limite desse projeto? Qual é o limite da tua vida? Porque essa ideia de que faça o que você quer, siga o teu coração, meu irmão, o que tem de gente se ferrando por conta disso? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Primeira dica que eu dou para você lidar bem com a tentação é: veja o limite e fique o mais longe possível. Sabe aquela mulher atraente? Fique o mais longe possível dela. Deixa de seguir ela no Instagram. Não trate como princesa, porque senão você acaba virando sapo. Saiba os teus limites. Esse é um princípio muito importante para mim e para você. Uma segunda dica que eu quero dar para você é essa aqui. Aumente o custo das consequências. Faça o trabalho inverso do inimigo. Porque o inimigo vai chegar para você e vai dizer assim: é só um pouquinho. Não vai ter muito problema. Não vai ter dificuldade. Nunca esqueça que o inimigo é mentiroso. E que sempre você vai ter que pagar mais do que o preço que estava na etiqueta do pecado que você pegou na prateleira. É enganoso. É uma cilada. Custa muito mais. Custa muito mais. Às vezes custa anos. Às vezes custa décadas. Às vezes custa o resto da tua vida. O custo é alto, meu irmão. Lembra da frase do Rubem? Eu não posso trocar 35 anos livre por 5 minutos de prazer. Porque na hora parece que é o céu. Mas depois, a fumaça passa. E você descobre que você caiu no inferno. Eu sei que essa palavra é uma palavra forte. Mas foi para isso que Deus trouxe você aqui. Deus não trouxe qualquer homem aqui nessa noite. Porque não é qualquer homem que está disposto a ouvir a verdade. Deus trouxe você aqui. Porque é com você que Deus quer falar. Porque você importa para Ele. Você importa para Deus. E Deus quer conversar sério com você. Aumente o custo das consequências. Eu provo isso para você, de que você é importante para Deus e Deus está falando sério com você porque Ele te ama. Porque o texto bíblico aqui é de um dos grandes homens de Deus. O maior rei de todos os tempos, o rei Davi. Nenhum rei na terra foi igual a Davi ou será igual a Davi. 2, 3 mil anos nós estamos falando de Davi e daqui 5 mil anos, se existir ainda a humanidade, estará falando do rei Davi. Mas Davi pagou um preço muito alto pelos seus pecados. Davi teve muita dificuldade. Porque em alguns momentos Davi pensou que o erro dele não lhe custaria nada. A Bíblia diz que nada ficará em oculto. Nada ficará em oculto. E a gente precisa estar atento. O Davizão, 2 Samuel 11, 2-5, diz assim: uma tarde, Davi era para estar na guerra, mas ele não foi. Era para ele estar numa guerra, mas ele não foi. Ele ficou lá no pátio, ficou sentado,
estava tudo tranquilo. O rei tinha que estar na guerra, mas ele não estava. E aí ele foi andar lá pela sacada, levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem que é essa mulher bonita que está aí. Aí disseram para ele, essa aí é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias. Urias é o cara que está lá lutando por você, é o cara que está dando a vida dele por você, é o cara fiel, é o Urias, ela é a esposa dele. Davi mandou que a trouxessem e deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois Davi voltou para casa. Satisfeito, voltou para casa. No entanto, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. E agora? O que faz? O Davi desesperado, porque achou que a coisa ia acontecer na boca pequena, ia ficar tudo tranquilo. Mas não. Ele fala, olha, por favor, vai lá e traga o Urias. Urias vem. Urias, vai para tua casa lá, dá uns 15 dias para você ir, ficar com a tua esposa, aproveitar. Só que o Urias era tão fiel, porque havia uma lei naquela época que um soldado, em tempo de guerra, ele não podia ter relacionamento sexual. E ele se abstém, ele se mantém firme pela fidelidade a Davi. E quando Davi descobre que não deu certo, Davi ainda piora. Ele diz, bom, vamos fazer o seguinte, coloca ele no lugar onde ele matem ele lá, por favor. E aí ele vai, acaba morrendo, e aí o Davizão, o que o Davi faz? Traz a mulher para se tornar sua mulher, e aí está tudo certo. Barriga dela crescendo, mais um filhão de Davi, está tudo certo. Até um dia que o profeta bate na porta dele e diz, Davi, se acontecesse tal coisa, o que tinha que fazer com esse homem? Davi diz, tem que matar. Ele conta uma história, diz, se acontecer, o que faz? Tem que matar. Aí o profeta fala assim, e se essa pessoa for você? Aí o chão de Davi cai. A criança nasce, a criança morre. Davi foi um gigante lá fora, o maior rei de todos os tempos. Davi foi o grande guerreiro, derrubou Golias lá fora. O maior dos guerreiros inimigos. Mas Davi foi um anão dentro de casa. Ele foi um gigante lá fora, mas ele foi pequeno dentro da sua própria casa. Não soube conduzir. Eu quero dizer para você o seguinte, presta atenção nisso que eu estou te falando, é com muito amor, porque eu estou falando para mim também, porque essa palavra pesa muito para mim nessa noite, para você. Deus está falando com homens aqui, não com crianças. Deus está falando com homens. E Deus diz para mim e para você que para nós pecarmos é isso aqui, ó. É possível que haja homens aqui que estão a um clique do pecado, de jogar grandes coisas fora. Davi teve muitas dificuldades, porque em algum momento, ele achou que o custo do pecado era baixo. Mas o custo do pecado não é baixo. Destrói famílias. Destrói relacionamentos. Homens com propósitos, a gente está caminhando e há um ano atrás aproximadamente, depois de uma reunião, um homem me procurou, não foi aqui em Maringá, e ele diz, eu preciso que o senhor converse comigo. Falei, ok, vamos conversar, vamos tomar um café. Ele estava muito mal, tomando antidepressivo, psicólogo, psiquiatra, um empresário, homem bem-sucedido. E esse homem, ele começou a chorar e com muita dificuldade ele foi falando. Ele disse, eu tenho 2 filhas, minha esposa. E
Sou casado há 27 anos. Sempre fui fiel, trabalhador, lutei pela minha família e pela minha casa. Mas aconteceu que há uns 8 anos atrás, eu tive um relacionamento. Ninguém soube. Não contei para ninguém. Ninguém sabia. Está tudo bem, ninguém soube. Só que passou um tempo, aquilo começou a me consumir. A culpa começou a bater forte aqui dentro. E eu estava a ponto de explodir. E um dia eu reuni a minha esposa, minhas filhas e falei: a bobagem que eu fiz. Depois de um tempo, elas me perdoaram, me abraçaram, disseram para mim que a vida ia continuar. Mas eu percebo que não é mais como era. E tem sido muito duro para mim. Eu sei que a minha esposa me ama e me perdoa. Ela sabe que eu procuro ser uma pessoa sincera e íntegra. Não sou um cara ruim. Eu sei que ela me perdoa. O problema não é com ela, do coração dela. Eu sei que ela me perdoa. Minhas filhas me perdoaram. Mas eu sei que eu causei essa ferida no coração das minhas filhas, no coração da minha esposa. Eu sei que eu deixei cicatriz. E agora, como que eu faço com isso aqui? Você está entendendo? Onde eu quero chegar? A gente tem caminhado, graças a Deus, hoje ele está muito bem. Muito bem. Participa com a gente, está muito bem. Mas ele viu o preço do pecado. O pecado, ele nos desestabiliza. O pecado faz com que a gente perca a identidade. O pecado faz com que a gente viva uma vida sem propósito, sem direcionamento, sem retidão. Portanto, a todos nós que estamos aqui, a mim e você, quanto mais longe a gente puder estar do pecado, melhor será para a nossa vida. Tem uma frase de Billy Graham que ele diz o seguinte: o pecado sempre começa com uma tentação, que parece ser inofensiva, mas termina com um preço alto demais. Talvez alguém aqui seja filho de um pai, ou de um casamento, ou de uma família, que você carrega o peso do pecado dentro da família. Jesus veio para nos libertar, e Ele nos liberta. E eu estou aqui nessa noite não para jogar culpa dentro do teu coração, mas eu estou aqui para diverti-lo a respeito do nosso caminho a partir daqui. Jesus perdoa todos os teus pecados, Ele sara todas as tuas feridas. Ele liberta você, Ele transforma a tua vida, como Ele está fazendo na vida desse Senhor que eu acabei de falar. Hoje está com alegria, mas eu digo a você, não compensa, não vale a pena, o preço é muito alto. Por último, primeiro, eu quero dizer para os senhores, estabeleça os limites, até onde você vai, e não chegue perto do limite. Não chega perto do limite, porque tem dia que você não vai estar bem, vai correr risco. Segundo, coloque um preço alto demais. A hora que aparecer a vontade de pecar, pensa no teu filho, pensa na tua filha. Pensa na tua esposa, lutando pela casa, pela família. Pensa em Deus, pensa no teu relacionamento com Deus. Pensa no que você já conquistou, no que você já construiu. Pensa no quanto você já sofreu por causa do pecado, de repente do pai, de repente dos pais, de repente de maldades que fizeram e coisas que você sofreu. Pensa no preço alto. E terceiro, planeje a fuga. Planeje a fuga. Como que a gente lida com a tentação? Planeje a fuga. Fuja da tentação. Fuja, porque às vezes ela vem atrás de você. Fuja da tentação. Um dos exemplos extraordinários que a Bíblia traz para nós é o exemplo de José. Olha o texto bíblico aqui. Lembra de José do Egito? Teve sonhos, contou para os seus irmãos o odiaram, quiseram matá-lo, depois venderam ele para o Egito. No Egito ele foi vendido numa praça. Potifar, um chefe da guarda
do Egito comprou ele. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Chegou lá, se tornou um excelente funcionário, se tornou mordomo rapidamente. Só que José era um cara bonito. E a esposa do Potifar se engraçou com ele. E ela queria de todo jeito ter um relacionamento com ele. Aí, gente, um dia, ele entrou em casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Fuja da tentação. Fuja da tentação. Você pensa que no coração de José não tinha uma outra ideia passando pela mente dele, pelo coração dele? Claro que tinha. Afinal de contas, está dando tudo errado na minha vida. A mulher do cara devia ser uma mulher bonita. Só me ferrei. Vou fazer a coisa errada. Ninguém vai ver, estamos sozinhos. Mas José, ele decidiu fugir. E eu lembro de uma das vezes que essa mulher procura ele, e ele diz o seguinte, presta atenção. Quando ela faz a proposta, deita-se comigo, ele diz o seguinte: como que eu posso desonrar a Deus, o meu Senhor? Como que eu posso desonrar o teu marido, que é o meu chefe? E como que eu posso desonrar a mim mesmo, com os meus propósitos, e com os papéis que eu desenvolvo, e com o homem que eu decidi ser? Eu não posso fazer isso. Fuja de todo tipo de imoralidade, fuja de todo tipo de tentação, fuja. Quando você vê chegando, vai pelo outro canto, atravessa a rua, vai pelo outro lado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Fuja de todo tipo de imoralidade e de pecado. Eu quero concluir a minha fala, que foi uma palavra muito séria hoje, mas uma palavra extremamente importante, porque aqui a gente está para ser afiado, aqui a gente está para ser forjado, aqui a gente está para ser tratado, para falar firme e forte a palavra de Deus. Eu quero concluir com Provérbios capítulo 27, versículo 12, que diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente ou o tolo segue adiante e sofre as consequências. Quero dizer para os senhores que estão aqui, que nós vamos viver uma dessas duas experiências. Ou nós nos posicionamos como homens prudentes, que percebem o perigo e buscam refúgio, ou nós iremos nos posicionar como homens inexperientes, imprudentes, que seguem adiante e sofrem as consequências. A pergunta é esta: qual tipo de homem você será? Talvez olhando hoje para o coração, alguns homens que estão aqui se arrependam dos caminhos errados que caminharam, ou dos caminhos errados que estão caminhando. Hoje é um dia de conserto. Hoje é um dia de acerto. Se eu chamasse para vir aqui à frente todos que têm pecado, todos nós iremos vir à frente. Porque todos nós somos pecadores. E lutamos todos os dias para que, pela misericórdia de Deus, a gente consiga viver dentro da sua graça. Nós somos convidados nessa noite a um posicionamento. E a gente vai ter um tempo de oração agora. E a gente vai estar orando aqui uns pelos outros.
e buscando que Deus nos ajude na nossa caminhada. E a oração nessa noite, nós vamos fazer dentro de 2 temas, de tudo aquilo que nós falamos aqui. Primeiro, orar por você que de repente traz dentro do teu coração um peso, por um pecado, por um erro, por uma escolha equivocada, por um caminho sombrio, por uma decisão que você tomou lá atrás e você carrega esse peso. Nós estamos entre homens aqui, estamos num lugar seguro. Aqui não há julgamentos. Porque eu peco, você peca. E se nós bobearmos, nós jogamos a nossa vida fora em 5 segundos. Talvez até menos. Então todos nós estamos aqui para ser curados. E Deus está neste lugar, o Espírito de Deus está aqui para nos curar. Se aconteceu algum pecado na tua vida, que você carrega esse peso, e você busca de Deus o perdão, e você diz: Deus, eu carrego ainda isso dentro de mim, o que eu fiz com a minha vida, o que eu fiz com a minha família, o que eu fiz com a minha esposa, o que eu fiz com o meu filho, o que eu fiz com os meus negócios, o que eu fiz com o futuro, o que eu fiz com o caminho que eu tinha com o Senhor. Se você carrega isso dentro do teu coração, Deus está aqui para mudar isso. E para trazer uma paz profunda dentro de você. E um perdão. Que muda a tua vida e transforma totalmente a tua história. Deus está aqui para te purificar, te restaurar, para me purificar e para me restaurar. E se você está aqui hoje, e você percebe que você está com muita dificuldade para manter-se firme e íntegro, eu quero convidar você para que a gente se junte e a gente caminhe junto. Porque homens precisam caminhar ombro a ombro. Esse trabalho aqui é extraordinário. Homens precisam caminhar ombro a ombro. Um homem sozinho não consegue. A gente precisa estar junto, a gente precisa andar junto. A gente precisa chorar junto. Vai ter dia que você vai vir para mim e dizer: cara, eu preciso, cometi um erro, ou estou passando por uma luta. E você vai vir em prantos me abraçar para orar por você, mas vai ter um dia que eu vou chegar para você, e eu vou chorar, e eu vou dizer: olha, eu cometi um pecado, eu cometi um erro, eu preciso de ajuda, eu também preciso desse cuidado. Eu preciso de um abraço, eu preciso de um amparo. Porque Jesus se manifesta no nosso meio, na nossa comunhão, nas nossas conversas, no amor que nós temos um pelo outro. É juntos que a gente vai conseguir chegar. Por isso, essa noite eu quero convidar para a gente orar. Nós vamos cantar uma canção, o pessoal da torre de oração vai estar aqui. E a gente vai estar orando e colocando tudo isso diante de Deus. E eu quero convidar você. Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos, por gentileza, por um instante. Como que está o teu coração? Como que está a tua história? Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Existem algumas coisas que estão muito pesadas para você. De repente foi o pecado lá atrás de alguém, de um pai, de uma mãe, de uma família, que você carrega esse peso. E você diz: eu quero ser livre disso. De repente é de um erro que você cometeu, de uma falha. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção. Nenhuma condenação há para o homem que está em Cristo Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Você veio aqui nessa noite, eu vim aqui nessa noite, nós viemos aqui nessa noite para sermos libertos. Libertos por essa palavra, transformados por essa palavra. Você percebe que você está correndo risco, você precisa de ajuda. Meus amigos, vamos nos render nessa noite. Nós vamos cantar. Enquanto a gente está cantando, eu convido você que precisa de uma oração. Seja por qual motivo for no teu coração, venha. Não deixe de vir. A gente está aqui para ganhar junto, para vencer junto. E a gente só vence junto. Coloca o teu coração diante do Senhor.
E vamos viver esse tempo de cura, de libertação e de renovo na nossa vida, de fortalecimento da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Enquanto cantamos, eu convido você para vir. Saia do teu lugar e venha. Venha. Porque é assim que a gente muda a história. Se posicionando, caminhando, tomando decisões. Com aquele mestre escrevendo. Obrigado, Jesus. Com dedos no chão, ouvindo os fariseus. Hoje é um dia de perdão, falar. Pai. Um dia de Que a renovo. lei de Moisés me condenava para mudar a por história. meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Aproveite essa noite. É nós que estamos aqui sendo tratados, sendo trabalhados, sendo curados. Alcançou. Quem é Aleluia. que era sem pecado e não me condenou. O Senhor carregou a nossa cruz, o Senhor carregou o nosso peso, Pai. O Senhor carregou a nossa dor. Morte, vida me ofertou. Oh, aleluia. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Adore ao Senhor. Os meus pecados levou. Adore ao Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mesmo assim me amou. Uma frase atire a pedra, quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Ele te perdoou. Aleluia. Vai irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se
Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Palavra forte. Palavra para homens. Para homens. O Senhor trouxe você aqui. O Senhor nos trouxe aqui para recebermos essa palavra profética. Essa é uma palavra profética. De alerta. De direção. Porque a tentação, ela vem. E ela tem muitas formas. E o alvo da tentação é nos levar para o pecado. E o salário do pecado é a morte. E Jesus disse: o que comete pecado é escravo do pecado. Está numa prisão. Mas ele logo diz também na sequência: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E lá naquela cruz, ele venceu o pecado, o domínio do pecado. Você não precisa pecar. Pecar é uma escolha. E você viu aqui 3 diretrizes maravilhosas para você não pecar. Fuja do pecado. Tenha uma vida limpa, cabeça erguida. Seja um homem de Deus. Um homem consagrado. Um homem completo. Um homem cheio de paz, cheio de alegria. É isso que Deus tem para você e para mim. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra tão forte, tão maravilhosa, que falou tão profundamente ao nosso coração. E Deus, nós te agradecemos por teu plano maravilhoso em Jesus Cristo, que venceu o diabo, que venceu o pecado, que venceu o mundo, que venceu. O vencedor de todas as batalhas, Jesus Cristo, o nosso Senhor amado. Te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo, que nos conduz à verdade, em triunfo. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo assuma o comando pleno de cada um de nós aqui, Senhor. Porque nós somos frágeis, pecadores, homens, falíveis, mas contigo nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. O QR Code para o nosso congresso de homens, congresso face a face, que é o caminho de santidade. Irmãos, este é um momento especial. O número é limitado, porque a gente quer fazer um congresso com excelência, porque é o primeiro. Sexta-noite, sábado o dia todo, aqui, com almoço e tal. Depois você vai ser liberado mais tarde, ali para 5h30, 6 horas, para ir para casa, tomar um banho e voltar. Então vai ser um tempo muito especial. E um time importante vai estar ministrando. Um time, amados. É um time que o Senhor selecionou. Pastor Marcelo Gomes, que vai estar conosco, e pastor Matias, também vai estar conosco. Um grande homem de Deus. E outros. Está na tela ali, ó. Aqueles amados. Cada um vai trazer uma palavra de Deus. De Deus. Olha, se você é um cara inteligente, não fica de fora. Tá? Acesse o QR Code. Quem sabe você ainda vai achar lugar nesse congresso. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor do nosso eterno, poderoso e soberano Deus, as consolações, a direção, o poder do Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua família, com o povo de Deus aqui em Maringá, no Paraná, no Brasil e espalhado por toda essa terra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Maurício, muito obrigado, meu irmão, por essa palavra. E você precisa voltar aqui, tá, queridos? Vamos dar uma salva de palmas, amados. Aleluia. Deus te abençoe, meu amado irmão. E você precisa sair agora por essa porta, porque agora nós temos ali espetinhos, e conversas, e comunhão. Deus abençoe a todos.